A paz do Senhor Jesus. Um versículo onde Deus vai falar contigo, amados irmãos. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 1. Eu vou estar lendo aqui apenas alguns versículos que diz assim: E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe e disse-lhe: Quero ser limpo. Versículo 44. E disse-lhe: Olha, não diga nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece, pela sua purificação, o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Louvado seja Deus. Amados irmãos, aqui nós vamos ver a cura de um leproso. Mas nós vamos entender aqui que Jesus ele já estava bastante conhecido. E o texto diz que aproxima dele um leproso e que rogava. E pondo-se o joelho diante dele, lhe dizia: Se queres bem, podes me limpar. Louvado seja Deus. A gente, analisando o texto, amados irmãos, nós vamos entender que ele se aproxima consciente de que ele não poderia estar ali, próximo do Senhor. Mas ele toma um posicionamento na qual Deus nos orienta nesta manhã acerca de que muitos não recebem a sua providência, o seu impossível, o seu milagre, porque não se dobra diante de Deus. Não reconhece a grandeza, não reconhece que Ele é que determina todas as coisas. Esse leproso, o texto diz que ele se coloca de joelho diante do Senhor. E ele chega e não falou assim: eu acho que o Senhor pode me limpar. Ele chegou determinando: se tu queres, Senhor, tu podes me fazer limpo. Louvado seja Deus. E Deus se agrada desse tipo de posicionamento, irmãos. Isso aqui é um posicionamento que se chama fé. É aquela pessoa que se aproximou, consciente que quando nós estamos na presença de Deus, que é impossível você sair igual. Louvado seja Deus. E nós sabemos que aqui a lepra era algo que mantinha essas pessoas fora da sociedade, fora do seu habitat natural. Não podia estar com o pai, não podia estar com a mãe, não podia conviver com seus irmãos, não podia conviver com a sociedade. Aleluia. E quando ele teve essa oportunidade de passar, ir ao encontro do mestre, ele já chegou se posicionando com muita fé. Louvado seja Deus. E o texto diz: se queres bem, podes limpar-me. Louvado seja Deus. Como é bom se aproximar do Senhor dizendo que Ele pode e que se Ele quiser, aleluia, Ele nos limpa. Louvado seja Deus. Porque tem coisas, amados irmãos, que nós temos que entender. Eu não sei se os irmãos lembram daquela passagem de Paulo, onde ele orou a Deus para que Deus tirasse o espinho da sua carne. E Jesus liberou para ele uma palavra dizendo: basta a minha graça na tua vida, Paulo, porque daí o meu poder se revela através de você. E tem coisas que Deus não vai tirar da nossa vida. Tem coisas que Deus não vai mudar. Tem coisas que Deus vai permitir. E nós nem vamos entender, só lá na eternidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas aqui esse homem, esse leproso, quando ele se aproximou do Senhor, Jesus se comoveu de compaixão. Se comover de compaixão, amados irmãos, é muito forte. Se comover de compaixão é como se Jesus ocupasse o lugar do leproso. É como se Jesus entrasse na vida e na história dele e comece a viver todos os passos do leproso e toda a dificuldade dele de estar sozinho, abandonado. E a sociedade não poder tocar, ele não poder estar próximo daqueles que o amam. Louvado seja Deus. E o Senhor se comove e se movimenta em favor desse homem. E ele simplesmente libera uma palavra: eu quero ser limpo. Louvado seja o nome do Senhor, porque com Jesus era assim. E é até hoje. Quando ele quer algo para nós, quando ele se sente comovido, quando nossa oração chama a atenção dele, louvado seja Deus, porque nós temos que chamar a atenção. Imagina, amados irmãos, diante de Deus não se chega de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não só se bate uma continência e sai. Não. Diante do Senhor é necessário chegarmos quebrantados, reconhecendo a grandeza dele, como esse leproso reconheceu.
se dobrando, adorando, confessando que Ele é poderoso em todas as coisas. E Ele recebe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fica limpo. Desapareceu a lepra. Porque tem curas na nossa vida que é instantânea, é na hora. É no momento em que o Senhor libera a palavra. Mas tem curas que é gradativamente. E nós, com a nossa ansiedade, queremos resolver, queremos fazer. Mas saiba, essa enfermidade não é para a morte, mas é para um tratamento do Senhor para contigo. Mas Deus faz isso? Faz. Porque tem coisas na nossa vida que Deus permite para que a gente desça, para que a gente diminua, para que a soberba, o orgulho, a avareza, a falta de humildade caia tudo por terra. Porque não existe a melhor forma de tratar um homem, uma mulher, se não é Deus permitindo certas coisas na nossa vida. Coisas que até achamos que vai nos matar, que vai fazer a gente perecer. Mas é Ele dizendo, tô eu te ensinando, tô eu no meio dessa guerra, te colocando de pé mais forte. Porque Deus, Ele permite as coisas, mas existe sempre um propósito. Quando Ele não quer curar, quando Ele não cura, aleluias, porque é necessário nós passarmos para um processo. E esse é um problema na vida do cristão. Por quê? Porque nós queremos que o nosso Deus, que a gente serve, que ele seja o Deus do automático. O Deus que aperta o botão, pronto. Agora tá limpo, agora... Não, nosso Deus trabalha com processos, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E também com curas instantâneas. Eu já recebi curas instantâneas. Aleluia, já fui curada do estômago através de uma oração. Eu já fui curada da coluna, como os irmãos já têm conhecimento no meu canal. Aleluias. E já fui liberta de muitas coisas, irmãos. Muitas coisas. Mas isso é, em processos, não é como nós queremos. Aleluias. E a cura da alma, a cura do coração, também é processo. Deus pode fazer instantâneo? Claro que pode. Mas Ele quer nos tratar, Ele quer nos dar experiência, Ele quer lá na frente nos usar acerca disso que aconteceu comigo e com você, para que nós possamos ser testemunhas do poder de Deus. Aleluia. O nosso Deus não é instantâneo. Ele não é um Deus que se apresenta e faz uma mágica e sai. Não. Ele conhece a minha vida e a sua, e aquilo que nós precisamos a cada dia passar para rompermos e crescermos e chegarmos num nível espiritual. E não existe uma outra forma, amados irmãos, de passarmos pelo processo de Deus, se não for desse jeito, dessa maneira, sentindo dor, sentindo rejeição, sentindo que nós estamos no lugar errado, mas é Deus falando, não, você está no lugar certo, mas eu estou te tratando. Aleluias, louvado seja Deus. E aí ele fala, o texto diz, ficou limpo, desapareceu, mas o Jesus advertiu ele severamente e logo o despediu, mas disse, olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aqui, amados irmãos, o Espírito Santo falou comigo quando eu estava lendo esse texto, louvado seja Deus, e nós vamos entender por que Jesus pediu para que o leproso fosse lá fazer aquilo que Moisés determinou na época, ali em Levítico 14:32. Porque aqui Jesus ainda não tinha morrido e aqui Jesus ainda não tinha ressuscitado. Aleluia. E isso é motivo de alegria para nós hoje, porque se existe alguém que está leproso, alguém que está doente, alguém que precisa de uma purificação, alguém que precisa ser liberto, não importa a situação, não importa o momento, você não precisa mais se apresentar para nenhum sacerdote, aleluia. Porque o sacerdote que hoje Deus colocou no nosso meio, ele é o único, não haverá outro, é Jesus Cristo, ressuscitado. Porque quando nós estamos numa situação onde Ele nos cura, Ele já nos purifica e já nos prepara para a grande obra que Ele tem. Então nós não precisamos fazer nenhum ato.
nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de oferta, nada, porque ele foi a oferta santa e poderosa que Deus ofereceu por nós, e através de Jesus Cristo, aleluia, através de aceitá-lo como Senhor e como Salvador, o sangue dele nos purifica de todo pecado, de toda imundícia, de todas as situações de atravanco, de amarras, palavra de maldição, não importa, irmãos. O nome de Jesus é poderoso para nos fazer livres, livres para adorar, livres para estar na presença dele e livre para sermos puros, sermos limpos através do poderoso nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar.